E que depois nós vamos lá orar, a gente ouve uma vozinha falando assim: ah, você vai orar? É mesmo? Cara de pau, né? O Pedro está aqui, cara de pau. Você vai orar mesmo? Você não tem vergonha do que você fez? E começa a nos acusar. E se nós não repreendermos a voz do acusador, nós vamos ficar envergonhados diante de Deus e não vamos pedir perdão. Não adianta só arrepender remorso. Tem que confessar o pecado e criar uma nova aliança com Deus. Assim como tem o Espírito Santo que fala, você fez uma coisa errada. Tem Satanás que fala assim, mas será que Deus vai te perdoar? É verdade. Satanás é sempre Satanás, né? Capeta. A verdade é que nunca iremos compreender a dimensão do amor de Deus, que Deus tem por nós. Deus nos ama tanto que Ele sempre nos aceita. É incrível como o braço de Deus está sempre aberto. É impressionante pensarmos no que diz o texto. Um coração humilde e arrependido o Senhor não rejeitará. Como a Fefe falou, né? Foi a Fefe ou foi a Bela? Se você estiver afastado de Deus nesse exato momento, olha aí um conselho para você. Se você estiver afastado de Deus nesse exato momento, você pode se voltar para Ele, Ele o aceitará. Isso é maravilhoso. Deus não rejeita, né? A gente sempre tem que lembrar do amor incondicional de Deus, né? Que ama a gente independente do que a gente fizer. Tem um livro Maravilhosa Graça, de Philip Yancey, que diz assim: eu não posso fazer nada para que Deus me ame mais, nem nada que eu deixe fazer para que Deus me ame menos. Isso se chama graça. É a graça bendita de Deus sobre as nossas vidas. A graça de Deus é derramada sobre nós. Nós não vamos entender como nós acabamos de ler aqui, porque é grande demais, né? O Paulo fala que o amor de Deus é intransponível, ele é profundo, ele é largo, né? A sua extensão é grande. Então, assim, nós não podemos mensurar o amor e a misericórdia de Deus por nós. Olha o exemplo do filho pródigo, que está lá em Lucas, né? 15, de 11 a 32. É a parábola que Jesus contou para expressar o amor do pai e a sua preocupação com o filho que havia se perdido. Vocês querem contar essa história para a gente? Quer contar aí, Pedro? A parábola do filho pródigo conta a história de um dos filhos desse pai, que ele chega para o pai e fala assim: me dá minha parte da herança que eu vou viver minha vida. Aí o pai dá o dinheiro, a parte que era para ele, ele sai, gasta com coisas fúteis, né? Festa, tal, esse monte de coisa. E no fim ele fica sem nada, passa 1 milhão de dificuldades, acaba comendo comida dos porcos. E por fim ele pensa assim: não dá mais para viver assim. E ele fala que vai voltar para a casa do pai e pedir para pelo menos ser servo na casa do pai, né? Tipo assim, deixa eu pelo menos trabalhar para o Senhor. E quando ele chega lá, o pai chega, abraça ele, dá um banho nele, dá um monte de coisa, dá uma festa, celebrando que o filho dele voltou para casa. O filho perdido, a casa torna. O pai fala assim: aquele que estava morto, reviveu. Aquele que estava morto. Quando é que nós ficamos mortos? Nós ficamos mortos. Por que aqui fala morto? Morto no pecado. Quando nós estamos no pecado, nós estamos sim separados de Deus. Por isso que é necessário fazer o caminho de volta, voltar para Deus, entregar a vida, confessar. Ele falou assim: olha, eu vou voltar para o meu pai e vou falar para ele que eu vou servi-lo como qualquer um dos outros empregados. Mas nós, quando somos filhos, nós somos filhos, independente de qualquer coisa, o pai nos recebe novamente, e é assim que ele faz quando há arrependimento. Acho muito legal que ele está lá comendo as bolotas do porco, tentou comer. Ele fala assim: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Quer dizer, ele estava caído, ele estava acabado, mas ele diz: levantar-me-ei, eu vou me levantar e vou para a casa do meu pai. É assim que acontece quando nós nos arrependemos e voltamos para Deus. Esse lindo texto mostra algumas verdades muito importantes. Vemos que Deus deseja o nosso retorno mais do que nós mesmos. Olha isso aí, Fefe.
Essa passagem, ela realmente fala muito ao meu coração, igual eu falei do amor incondicional, né, que é o amor incondicional da mãe e do pai, que se compara ao de Deus, que no caso é o nosso pai. E essa passagem eu realmente gosto muito quando ele fala de se levantar e ir, porque a Bíblia fala, quem está caído que se levante, quem está em pé cuide para que não caia. Então, eu acho que essa parte da história, a gente pensa, quando a gente lê, a gente até passa batido, não para refletir, mas eu acho que ela tipo, complementada por essa parte de quem está caído que se levante, porque a Bíblia, ela está conectada, né? Nós sabemos disso, né? De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia fala de quem, Bela? Jesus. Jesus é o tema central da Bíblia. Jesus é o tema central da Bíblia. Nós vimos isso ano passado na nossa Semana da Juventude. O Pai fica olhando de longe, vigiando e aguardando nosso retorno. E quando decidimos nos voltar para Deus, Ele vem correndo ao nosso encontro. Ele nos recebe mesmo sujos e cheirando mal por causa das nossas más escolhas e pecados. Esse negócio de escolha, como é que é isso, Bela? As escolhas muitas vezes é por causa das influências que a gente tem, né? E um detalhe importante dessa história é que o filho pródigo, a primeira escolha errada que ele teve, ele não estava no mundo, ele estava dentro da própria casa do pai. Foi a escolha dele de pedir herança para o pai, mas o pai nem tinha morrido. Como é que ele queria herança sendo que o pai não tinha morrido? E ele não estava fora da casa do pai para pedir herança, ele estava dentro da casa do pai e ele escolheu sair. Talvez por causa de influência que ele tinha, amizades, coisas que ele fazia errado, não se dava conta. Muitas vezes é por causa disso. O que a Bela falou aí é muito sério. Ele estava dentro da casa do pai. E às vezes nós estamos dentro da igreja e longe do pai. Nós estamos dentro da igreja, mas com o coração distante do altar, do trono de Deus. Hoje é dia de você voltar para o Senhor, né? Não é só vir à igreja, cantar louvores, mas é estar diante dele, com o rosto descoberto. Nós tivemos aí uma semana, se eu não me engano, foi a 17ª ou 18ª, que chamou Reflexo, né? E que falava sobre o rosto descoberto, como nós podemos entrar diante do Senhor com o rosto descoberto, sem nada impedir a nossa comunhão com Ele. Então, volta para o Pai, é a mensagem de hoje. Voltar para o Pai, para a presença, para ter comunhão com Ele. E aí continua o texto: Ele limpa-nos, perdoa-nos, renova a nossa aliança com Ele, ao colocar um anel em nosso dedo. O anel representa aliança, e aqui entendemos que Deus restaura a aliança com as pessoas que decidem voltar para a presença dEle. Olha que coisa linda, Pedro. Essa parte da renovação da aliança é muito bonito, né? Porque a gente pensa no sacrifício de Jesus para restaurar a aliança nossa com Deus, e o sacrifício da parte de Deus de dar o próprio Filho por amor a cada um de nós. Então, é muito bonito pensar nessa aliança, como foi feita, né? E essa parte da aliança é igual a parte que eu falei dele se levantar. Às vezes a gente passa despercebido, tipo, o pai deu um anel, deu uma roupa, deu banho, mas tem toda essa reflexão por trás da aliança. Então, realmente, a gente não pode só ler as palavras da Bíblia, e sim meditar nelas. E como a gente falou que a Bíblia não é uma série de histórias desconectadas, essa aliança também faz referência a Jesus, que o sangue dele é o sangue da nova aliança, que nos sara, nos limpa de todo pecado. É isso aí. Esse negócio de aliança, nós podemos ver que a primeira aliança que Deus fez com o homem foi com Noé, né? Assim que eles saíram da arca da aliança, a arca, né? Saíram da arca, Deus fez uma aliança através do arco-íris. Depois Deus fez uma aliança com o seu povo através com Abraão, né? Através do cordeiro, né? E essas são alianças visíveis. Tem uma outra que Deus fez que eu não estou lembrando aqui agora, mas existe a nova aliança que é falada, isso que você acabou de falar, que está lá em Coríntios. É a nova aliança. Quando a gente vai tomar ceia, fala assim: essa é a nova aliança que é feita com o meu sangue, foi feita com o sangue de Jesus. É uma aliança eterna.
eterna. As outras alianças, elas falharam, elas acabaram, mas a aliança que Deus fez conosco, com você, comigo, né, ao aceitarmos Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador, é uma aliança que ela é eterna. Ela não vai acabar nunca. Vai terminar agora e não vai, ela começa agora e não termina, porque nós vamos para o céu viver eternamente a fidelidade de Deus através da aliança dele. Olha que coisa top demais, não é? Muito doido, bacana demais. Deus não nos trata como empregado, não fica nos acusando ou jogando na nossa cara quando falhamos. Não, Deus não age assim. Ele simples e inexplicavelmente nos ama e sempre nos espera com braços abertos, desejando nos purificar, limpar-nos, colocar uma sandália em nossos pés e um anel em nosso dedo. Deus não fica acusando. Quem é que acusa, gente? Satanás. Então toma cuidado em relação a isso, com as acusações que podem te levar para longe do Senhor. Alguém quer fazer um comentário? Não? Diante de tão grande amor, não podemos perder a oportunidade de voltarmos para Deus. Não há por que continuar vivendo distante de Jesus. Tem gente que diz que escolheu o Senhor, mas está vivendo longe dele. Nós não podemos viver longe do Senhor. É tempo de voltar, né? Quando a gente toma a decisão, fala assim, olha, vou voltar ao tema, levantar-me-ei, irei ter com meu Pai. É a decisão de voltar a ter um relacionamento com o Senhor Jesus. Não adianta nós queremos viver de fachada. O Espírito Santo de Deus nos conhece, Ele nos sonda, Ele nos revela, Ele nos quebranta. Então, escolha viver diante do Senhor com o rosto descoberto. E escolha viver diante do Senhor bem pertinho dEle. Vamos lá? Sobre a questão das decisões, a primeira decisão dele, que foi de pedir herança, foi uma decisão aparentemente assim, pequena. Vou sair de casa. Até ele tomar todas as outras decisões de ir para bebedeira, festa, que foram as que finalmente levaram ele para o fundo do poço, para comer comida do porco, a gente tem que prestar atenção nas nossas decisões, porque muitas vezes, até chegar no fundo do poço, vai juntando coisinha pequena. Isso não tem nada a ver, não tem problema, vou pedir a herança, vou embora, não preciso mais do meu pai. E tomar cuidado com o que a gente faz, porque pode parecer pequeno, mas vai acumulando, quando você vê, está comendo lavagem do porco de tão longe de Deus que está. É desse jeito, né? A gente fala que um abismo puxa outro abismo. É uma brecha que a gente abre, uma porta que a gente abre, que vai desencadeando nisso tudo. O filho pródigo escolheu sair de casa. Muita gente acha que, vou mudar, tá, mas isso, ele foi puxando outras coisas, mas uma escolha errada levou a... Olha o que aconteceu com ele, uma vida inteira destruída. Então a gente tem que sempre tomar cuidado com esses primeiros passos, essas primeiras aberturas que são o que costuma levar a gente lá na frente a fazer coisa ainda pior. Então a gente sempre tem que tomar muito cuidado. Quer falar? Teve uma vez que eu assisti um vídeo que ele falava sobre o pecado. E aí o cara, ele tinha uma corda muito grande. E aí ele pegava a beiradinha da corda e falava assim, essa é a sua vida na terra. Aí ele apontava para o resto da corda enrolada, que você não conseguia nem ver a ponta da corda, e ele falava, e essa é a sua vida eterna. E por causa de pequenas escolhas, a gente está dando esse tempo, essa pontinha da corda, para todo o resto da corda que a gente vai viver no céu, para ficar no inferno. É verdade. É uma coisa muito importante que vocês falaram aí, né? A primeira decisão dele foi sair de casa. Foi a primeira escolha que ele fez. Todas as outras coisas foram consequências daquela atitude dele desordenada. Né? Foram consequências. Então, por isso que nós precisamos pedir muito a Deus direção, temor, sabedoria, ouvir conselho dos seus pais, né? Os pais, eu sempre digo a vocês,
nessa terra, abaixo de Deus, não tem quem ame mais vocês do que os pais de vocês. Eles podem até errar, mas querendo acertar, né? Sempre com amor, com muito carinho. E pode ter certeza, busque conselho nos pais de vocês. Vocês têm seus pais, têm seus pastores, têm seus avós, têm seus tios, gente que ama vocês e quer ver vocês bem-sucedidos, né? Não só nessa terra, mas eternamente, que isso aqui tudo é passageiro, como a Fefe falou aqui. Nós estamos vivendo esse tempo aqui na terra, um tempinho curto. A gente pensa assim, 80 anos, meus pais estão lá, 86, minha mãe vai fazer 87 anos. O pessoal fala assim, não, quanto tempo? Não é nada em relação ao que nós viveremos na eternidade. Nós somos tão finitos que nós não conseguimos pensar no que é eterno. Quando a gente começa a pensar que nunca vai acabar, dá um nó na cabeça da gente, não é assim? Porque nós somos finitos, para a gente tudo tem fim, né? Mas a eternidade, ela não tem fim, certo? Não há motivos para se afastar e muito menos para continuar caminhando sozinho sem a presença do Pai. Não tem coisa pior nessa vida do que você andar e se sentir só. Nessa caminhada da vida não dá para nós vivermos sozinhos. Tinha um cântico que falava assim: já não estou sozinho, agora sou feliz, com Cristo em meu coração. Ele é meu grande amigo, não temo o perigo, com Cristo em meu coração. Quando nós temos Jesus, nós não estamos sozinhos, nós não precisamos viver pensando que estamos abandonados, deixados para um lado. Quando nós temos Jesus no coração, nós podemos cantar: já não estou sozinho, agora sou feliz, com Cristo no meu coração. Ô, Vivi, eu acho que uma das piores sensações a gente estar andando longe de Jesus é porque antes da gente conhecer Jesus, a gente sente um vazio, mas a gente não sabe explicar o que é. Só que depois que você conhece Jesus e se afasta dele, você volta a sentir aquele vazio e você sabe o que é aquele vazio. Então eu acho que essa é a pior sensação de todas, de se sentir vazio e saber que você está vazio porque não está nos caminhos do Senhor. Falando desse espaço que Deus ocupa na gente, eu ouvi uma frase que falava assim: quando a gente peca, a gente está tentando, a gente está nos fazendo prazer, e o pecado é um prazer pequeno e momentâneo. Então sempre a gente fica tentando, quando a gente peca uma vez, a gente peca de novo, quer pecar de novo, porque esse espaço de prazer que a gente está tentando ocupar é o espaço de Deus dentro da gente, e Deus é infinito. Então se a gente tentar ocupar com o pecado, é impossível. Por isso que sempre a gente fica querendo mais e mais. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque se for assim, a gente vai viver para sempre numa vida de pecado e nunca vai ficar realmente satisfeito igual a gente fica quando tem Deus preenchendo esse espaço dentro da gente. Voltando nesse vazio que a Fefe falou, que a gente, quando conhece Deus, sai da presença dele, sabe o que é, o próprio filho pródigo sabia o que era. Ele, quando se viu lá naquela situação, no fundo do poço, ele falou: uai, gente, na casa do meu pai, até os escravos dele estão melhor do que eu, e eu, o que eu estou fazendo aqui? Então a gente sabe o que é, mas muitas vezes falta a coragem para poder voltar. Mas é melhor voltar do que ficar prostrado, né? Voltar para Deus é tão simples como parece ser. Basta abrir o coração, reconhecer onde errou e voltar. Só isso. Olha que coisa. E às vezes você fica, né, sofrendo, porque pecou. Enquanto eu estou falando aqui, eu estou tentando lembrar de um canto, como vocês falam, que para tudo eu tenho uma música, e realmente tenho. Mas essa canção, ela fala assim, como que a pessoa sofre por não voltar e não se arrepender e não confessar o pecado. Né? Então basta fazer isso, reconhecer, errar é humano, agora permanecer no erro, aí já não ajuda a gente nada, né? Nós podemos errar? Podemos procurar que o erro seja apenas um acidente na nossa vida? Sim, podemos procurar sim, pedir a Deus que nos ajude, né? Sem Ele
nós não vamos conseguir. Sem o Espírito Santo na nossa vida, nós não conseguimos. Por isso, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, buscar a revelação do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, para que nós possamos desviar o pecado, dar voz. É aquele versículo que eu sempre falo com vocês, está lá em Deuteronômio, se eu não me engano, capítulo 30, que Deus fala assim: os céus e a terra tomam por testemunha contra ti, que te proponho a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Aí Deus dá uma dica: escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Como é que nós vamos viver? Olha aí: amando ao Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz e apegando-se a Ele. Então, quando nós damos ouvido à voz do Senhor, nós nos livramos de muitos males, de muitas coisas que vão trazer prejuízo grande à nossa vida. Vocês são adolescentes, né? Vocês que aqui estão, os que estão aí no banco, os que estão nos ouvindo, são adolescentes. Vocês têm muitas decisões ainda na vida para poder tomar. Muita coisa que vai nortear a vida de vocês. Mas nunca faça nada sem oração, sem pedir conselho. O maior conselheiro que nós temos é quem? Jesus, né? Lá em Isaías 9 fala que Ele é maravilhoso conselheiro. Olha que coisa deliciosa. Maravilhoso conselheiro. Então busque o conselho do Senhor. Igual você leu aí, que você falou que é muito simples, mas a gente complica tanto porque a gente escuta a voz errada, que a gente fica escutando os empecilhos que Satanás coloca na nossa mente. Então que a gente tem realmente que repreender isso e ver como é simples se arrepender e voltar para Jesus, né? Aqui no livro diz assim, olha: não há resistência da parte de Deus. Deus não nos resiste quando nós procuramos a Ele. Na verdade, a resistência está em nós mesmos. Mas quando voltamos, é tão bom que pensamos: por que eu não fiz isso antes? Não é assim? Meu Deus, por que eu não fiz isso antes? Eu estava carregando esse peso, carregando esse fardo. Agora eu lembro da história de um homem que ele estava andando pela estrada, carregando um saco pesado nas suas costas. Passou um homem com a carroça e ofereceu a ele uma carona. Sobe aí, esse saco está pesado, sobe aí. Só que ele subiu na carroça e continuou carregando o saco. Aí o moço olhou para trás e falou assim: uai, por que você continua carregando esse peso? Não, é para não pesar a sua carroça. E olha só a ideia do moço. Deixa que eu carrego o meu peso. E não é assim. Jesus lá em Mateus 11, 28, ele fala assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Né? E é assim que Jesus fala para nós, que quando nós estamos carregando algum pecado, alguma coisa que está nos afastando dele, não precisamos pegar carona na graça de Deus e continuar carregando o pecado. Não é isso que Deus tem para a gente. É chegar e jogar. Deixa tudo. A única coisa que nós precisamos carregar, que Jesus falou, foi: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O Senhor Deus diz: mas agora voltem para mim de todo o coração, jejuando, chorando e se lamentando, em sinal de arrependimento. Não rasguem as roupas, mas sim o coração. Voltem para o Senhor, nosso Deus, pois Ele é bondoso e misericordioso, é paciente e muito amoroso, para sempre, e está sempre pronto a mudar de ideia e não nos castigar. Está lá em Joel 2, de 12 a 13. Era costume do povo naquela época, quando eles faziam algo, né, que eles chegavam diante de Deus, eles rasgavam as suas roupas em sinal de desespero, em sinal de arrependimento. E aqui Deus está falando assim: não é rasgar a roupa não, gente, é rasgar o coração. Sabe como que é o nome disso? Intimidade. Intimidade. Tem alguma coisa, Bela, que você pode esconder de Deus? Nada. Você acabou de cantar, não foi? O que você cantou? Para onde iremos nós? Porque Deus está em todo lugar. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. E essa questão de não rasgar as roupas, mas rasgar o coração, tem também muito a ver com a questão do secreto.
que não adianta você fazer escândalo falando, eu pequei, mas não ir direto em quem vai resolver seu problema, que é Deus, chegar nele, pedir perdão, se arrepender. É no secreto, fechar a porta do quarto, você e Deus, Deus e você. E não ficar procurando explanar isso para o mundo, porque é só Deus que vai te dar essa graça, perdoar seu pecado e levar esse peso da carroça junto com você. Isso de rasgar as roupas fala muito do que a gente estava falando antes sobre máscara, né? Você, às vezes, não mais rasgar essa roupa que a gente tem esse costume hoje em dia, mas mostra para os outros que você se arrependeu, sendo que você ainda não se arrependeu de verdade, sendo que você só se arrependeu por fora, só rasgou suas roupas e não o seu coração. O Salmo, tentando lembrar aqui, o Salmo, mas diz assim, Salmo 139, o salmista fala assim, para onde irei, para onde eu fugirei? Se subo aos céus, tu lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, tu lá estás também. Então não tem para onde fugir de Deus. Deus conhece. Esse salmo termina dizendo assim, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, e vê se há em mim algum caminho mau, e livra-me do castigo eterno. Então, é isso que a gente precisa de fazer, pedir a Deus, nessa noite, Deus me sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau, e livra-me, e me perdoa, e revela a mim. É assim que Deus trabalha nas nossas vidas. Nós não precisamos querer fugir de Deus, não tem para onde fugir. Ele sonda o nosso coração, Ele esquadrinha a nossa alma, Ele conhece os nossos pensamentos. Isso é muito lindo, né? É muito profundo como Deus nos conhece, porque Ele é onisciente, né? Ele é onipresente. Ele está presente nas nossas vidas e Ele sabe de todas as coisas. Algum comentário? Não? Então vamos lá. Não há ninguém que o ame mais do que Deus. Não há ninguém mais interessado em restaurá-lo do que o Senhor. Não há outro que o receba como você realmente é e está interessado em ajudá-lo e melhorar mais e mais. Não importa o quão longe você andou, importa que os braços cheios de amor de Deus estão esperando-o voltar para ser seu filho novamente e desfrutar da presença do Pai. Volte sempre para Jesus. Então, não importa, eu fui longe demais, né? O que a gente chama de longe? Só o fato da gente pecar, a gente já está longe do Pai, né? A gente tem costume de mensurar pecado. Pecado, pecadinho, pecadão, isso não, né? Mas pecado é pecado. Pecado é tudo aquilo. Quando nós falamos para Deus, Deus pode deixar que eu mesmo decido a minha vida, eu mesmo vou viver a minha vida do jeito que eu quero. Porque aí nós decidimos, como o filho pródigo fez, ele decidiu ir para longe do Pai. O resto é consequência. As outras coisas que acontecem, as brechas que nós damos, que vem na nossa vida, é consequência da atitude, da decisão de nos afastarmos do Senhor. Tem um cântico que fala assim, e ao meu respeito eu sei que só tem pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Ou seja, por causa do sacrifício de Jesus, quando a gente pede perdão, se arrepende e volta para os braços do Pai, a gente não precisa mais ficar remoendo aquilo, guardando aquilo no coração e carregando esse peso com a gente, porque Ele tem pensamento de paz para a gente. Ele não quer que quando a gente volte para Ele, a gente fique amargurado. Por isso que Ele faz até uma festa. Ele não fica triste, Ele fica feliz de ver o filho dele de volta na casa dele, nos braços dele. Da mesma forma que fala que Deus lança nossos pecados no mar do esquecimento, a gente tem que fazer a mesma coisa. A gente tem que ter a noção de não fazer aquilo de novo, mas não ficar, a Bela falou, remoendo nisso, ficar entristecido por causa disso. Pecou, pediu perdão, segue agora firme com Deus. Esse comentário que você falou aí do amor, que está no livro do Amor Imensurável de Deus, me lembra da música do Ousado Amor, que ele deixa as 99 ovelhas só para te buscar. Então, às vezes a gente pensa que, nossa, estou muito longe, nossa, Deus nem lembra de mim, mas Ele lembra de cada um de nós e Ele sente falta quando a gente está longe. Amém. Vamos ficar em pé? Você que estiver em casa, quiser ficar em pé também, nós vamos orar. Nós vamos ter um tempinho, chama o pessoal do louvor aqui,
porque a gente vai encerrar cantando Ousado Amor. Peguei de surpresa, mas quem sabe faz ao vivo, né? Nós vamos cantar esse cântico realmente. Pode subir, gente. É o ousado amor de Deus por nós, pelo seu favor para conosco. Você, nessa hora, eu quero convidar você a fechar seus olhos. Esse momento é como eu falo, esse é o momento de cada um para si, Deus para todos nós. É você e Deus. É você com Deus. Você sabe aquilo que você precisa pedir a Deus perdão, aquilo que você precisa. Toca lá para a gente, Pedro. Pega o violão. Precisa se arrepender diante de Deus, confessar diante do Senhor. Eu sei que o Espírito Santo falou, não só com os que estão aqui, mas vocês que estão nos ouvindo aí agora. Que eu sei que o Espírito Santo de Deus está trabalhando e você quer falar com Deus, põe a mão no seu coração. Põe a mão no seu coração. E fala para Deus, ó Deus, sonda-me e me conhece. E vê se há em mim algum caminho mau. E me perdoa. E me purifica no sangue do Senhor Jesus. Ó Deus, que palavra boa. Nós sim, Senhor, precisamos sempre voltar para o Senhor. Voltar, meu Deus, estamos com o nosso coração, meu Deus, diante do Senhor. E pedindo que o Senhor nos convença do pecado e do juízo. Meu Deus, que o Senhor possa abençoar cada adolescente. Eu sei, Senhor, que muitas vezes eles recebem propostas, Senhor, que não vêm de Ti. Meu Deus, mas que eles sejam firmes como Daniel, firmes como José, como aqueles heróis da Bíblia que decidiram firmemente em seu coração não se contaminar com as coisas desse mundo, com as coisas do rei, mas, meu Deus, mas sim dar ouvidos à Tua voz. Pai Celestial, sustenta os Teus filhos, ser com cada um. Meu Pai, eu Te agradeço pela vida de cada um que aqui está, que saiu das suas casas para estar aqui congregados conosco. Te agradeço por esses que nos ouvem agora. É que oramos a Ti, Deus, também Te peço, abençoa a semana desses meninos, dá eles inteligência, Senhor. Eles estão sendo desafiados no novo formato de estudo. Meu Deus, que o Senhor ajude seus filhos nas suas dificuldades e dá eles inteligência, que eu oro a Ti em nome de Jesus. Amém.